Boa tarde. Tudo bem? Nossa, tudo bem? Tudo. Melhorou. Sejam bem-vindos, que é a primeira vez. Hoje a gente vai fazer uma aulinha meio atrasada para Ogum, que a gente teve a nossa festa para Ogum, mas não deu tempo de fazer a aula porque a gente estava fazendo uma arrumação no terreiro, né? Aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Ogum, tá? Eu peço a colaboração de todos, tá bom? O Ogum é uma divindade africana da região de Nigéria, Benin, Togo, que é a chamada Yorubalândia. Então, Ogum, ele é uma energia que é um orixá. Quando a gente está falando de orixá, a gente fala justamente das divindades que são do povo Yorubá. Quando a gente vai falar das divindades do povo de Angola, de Congo, que é uma outra região mais abaixo da África, a gente vai falar de Nkice ou de Vodum, né? Então, quando a gente fala de orixá, a gente está falando justamente dessa energia que é do povo de Nigéria, Benin e Togo, do povo Yorubá, tá bom? Ogum, ele é considerado um dos Odés, ou seja, um dos caçadores, né? E ele é que traz a energia de guerra, que traz a energia do aço. É ele que fez as primeiras armas para os próprios caçadores poderem utilizar nas suas caças. Só que ele também é considerado um Odé. Ele também é considerado um caçador. Ele tem a energia do trabalho, tá? Quando a gente está precisando de emprego, quando a gente está precisando de trabalho, quando a gente está precisando de dinheiro, a gente vai pedir para Ogum, tá bom? A gente vai fazer umas oferendinhas, né? E vai pedir para Ogum, para ele estar trazendo essa energia de trabalho, de dinheiro, né? E também de proteção, porque ele é ótimo também para proteger, não só a gente, como o terreiro, tá? Ele é o senhor dos caminhos, e é ele quem cuida da proteção, tanto do terreiro quanto dos médiuns. Quando a gente fala do orixá, que está nos caminhos, seja ele numa estrada de ferro, ou também numa rua comum, porque traz essa energia de caminho, né? A gente fala de Ogum, tá bom? Juntamente com Exu, né? Então, a energia de Ogum e de Exu, eles andam muito um do lado do outro. Eles andam muito perto, muito próximo um do outro. Na Umbanda, quando a gente vai falar de Ogum dentro da Umbanda, a gente está falando de falangeiros, a gente está falando de espíritos. A gente não está falando de uma energia orixá. Nós estamos falando de espíritos que trabalham nessa linha que se chama Ogum. Nós estamos falando de falangeiros, tá bom? Eles trazem essa energia na Umbanda de caminhos abertos, de proteção, de prover o trabalho, né? E eles também trazem a energia para o terreiro. Quando a gente trabalha, a gente traz essa energia de Ogum para o terreiro, eles vêm limpando os obsessores, tirando a energia e espíritos que não é para estar naquele local, naquele momento. Vão ficar os espíritos, somente os espíritos que devem permanecer, às vezes para pedir, para a gente poder ajudar, poder encaminhar, mas a grande maioria eles barram do lado de fora ou levam para o lado de fora, tá? E ele também traz a energia de, por exemplo, se a gira está com a energia muito baixa, né, com uma energia muito negativa, a gente traz a energia de Ogum, essa energia tende a ficar forte, né, mais ativa e mais positiva, tá bom? Dentro da Umbanda, eles têm vários nomes. Eu acho que é uma falange de orixá que tem mais nomes dentro da Umbanda. Tanto que não se vê nomes de falangeiros de Oxum, por exemplo. Nem falangeiros de Yansan. Quando a gente chama Oxum, é Oxum e acabou. Quando a gente chama Yansan, é Yansan e acabou. Já Ogum é a energia que mais tem nomes dentro da Umbanda.
Quando a gente fala de Ogum, por exemplo, Ogum de Ronda, Ogum Matinata, Ogum Iara, Ogum Megê, Ogum Sete Ondas. Isso são nomes de falanges de Ogum, que é a mesma coisa de Caboclo Sete Flechas, Vó Maria Conga, é falanges. São nomes de falanges. Eu, por exemplo, quando eu trabalho com Ogum, eu recebo Ogum Megê, que é o Ogum que ele trabalha na porta do cemitério com a energia de Omulu. Quando a gente fala de Ogum Matinata, a gente está falando de um Ogum que trabalha na energia de Oxalá. Então, ele é um falangeiro que recebe o nome de Ogum Matinata, que mostra que ele trabalha com a energia de Oxalá. Tá? Quando a gente fala de Ogum Sete Ondas, a gente está falando daquele Ogum que trabalha junto com o Iemanjá, nas primeiras 7 ondas. A gente não pula 7 ondas no Ano Novo? Pelo menos no Brasil, aqui no Japão não dá, né? Então, quando você vai fazer uma oferenda para Iemanjá, por exemplo, eu sempre explico, espera dar as primeiras 7 ondas e depois na 8ª onda você arria o seu presente para Iemanjá. Porque as primeiras 7 ondas seria de Ogum 7 ondas. Entendeu? Quando a gente está falando de energia de orixá dentro da Umbanda, nós estamos falando de falangeiros. Perguntas? Essa parte que fala, que eu já vi muitas histórias que Ogum foi muito violento, né? Uhum. Muita violência. Tem algum fundamento? Porque, tipo assim, tem alguma verdade? Tem, lógico. Porque assim, o Ogum, ele era um guerreiro, né? Ele que ficava à frente das guerras. Então, ele era uma pessoa violenta, mas porque ele estava sempre à frente das guerras. Não tem como ele ser bonzinho e ter que guerrear. Porque quem está ali lidando com morte, com guerra, né, na proteção da sua casa, da proteção da sua aldeia, ele tem que ser, né, essa parte sanguinária. É porque, na verdade, se a gente for ver as histórias dos orixás mesmo, nenhum deles era bonzinho. Porque, tipo assim, eu já vi muitas histórias que ele já matou até inocentes, né? Na ira. Sim. Na fúria, no calor da fúria, assim, que matou inocentes e não quis saber. Mas, então, a energia Ogum, não é que a energia Ogum é desequilibrada. Mas, por exemplo, você vê que as pessoas de Ogum, né, geralmente são briguentos. Geralmente, principalmente quando são mais novos, né, eles são briguentos. Ninguém pode olhar pra cara que ele já quer sair na porrada, já quer trocar tiro. Então, assim, o arquétipo dos filhos de Ogum traz essa energia desequilibrada. Quando ele equilibra na energia do Ogum, ele deixa de ser desequilibrado, né? O orixá em si, se a gente for pegar os itãs, né, de Candomblé, os itãs de Ifá, a gente vai ver histórias horríveis, mas não só de Ogum. Acho que os que têm história mais ou menos assim ainda é Nanã, Oxum, e mesmo assim Oxum ainda matou um monte de gente. Por quê? Na época, né, porque quando a gente vai falar de orixá, a gente está falando de histórias de 10 mil anos atrás, a gente não está falando na energia de hoje. São itãs que são lendas que são contadas e recontadas, e cada pessoa que conta, ela aumenta um ponto. Então, assim, muita coisa se perdeu, muita coisa a gente não sabe até aonde que é verdade. Mas esses itãs, eles continuam sendo contados. Essas lendas continuam sendo contadas. Mas essas lendas, elas servem exatamente para quê? Para que, como o Candomblé e o Ifá ainda tem as suas escrituras, né? Mas como o Candomblé, ele é uma religião que é passada oral, né? Muita coisa mudou nesses anos todos.
Porque quando a gente fala de energia de orixá, nós estamos falando de histórias de 10 mil anos atrás. Bem antes da vinda de Jesus para a Terra. Então, assim, se a gente for pegar as histórias de antigamente e colocar nos dias de hoje, nós vamos ficar horrorizados. Mas antigamente, as guerras eram sempre... né? As guerras sempre existiram e antigamente eu acho que era muito pior. E eram guerras para a sobrevivência. Para você ter as suas terras, para você ter aonde plantar e ter o que comer. Entendeu? Então a gente tem que colocar um pouquinho e entender naquela época. Porque se a gente for assistir filmes de época, é tudo guerra. Não é? Fala um filme de época que agora não vem na cabeça. Coração Valente é um filme de época, que eu acho um filme lindo. E não são histórias tão antigas. Se a gente for colocar histórias mais antigas do povo Yorubá, onde eles brigavam por terras, né? Então eles colocaram Ogum como sanguinário, mas se você for ver as histórias de Xangô também, mesmo ele sendo rei, Xangô, ele era um orixá que ele estava lá, tá calmo, tranquilo. Não tem nada pra fazer hoje. Vou ali fazer uma guerra e já volto. Porque ele gostava da energia. Entendeu? Mas assim, isso é para todos os orixás. Tem as suas lendas bonitas e tem as suas lendas mais feias. Só que a gente tem que colocar essa energia do orixá na época em que eles estavam em terra, né? E Ogum não é São Jorge. Por que tem esse sincretismo? Porque quando os escravos foram para o Brasil, quando eles começaram, o pessoal começou a querer catequizar os negros, né? Eles contavam as histórias dos seus santos. E nessa época já tinha São Jorge, né? Já tinha a história de São Jorge. Então colocaram, como viram que ele era um general de guerra, pegaram essa energia e a gente não tem os okutá, as pedras, os otás. Eles sacralizaram aquele okutá para Ogum e colocaram dentro da imagem de São Jorge, que tem a mesma energia de guerra. Né? Mas Ogum é Ogum, hoje em dia a gente não precisa mais fazer esse sincretismo, então Ogum é Ogum, São Jorge é São Jorge. Mas se você for ver a história de São Jorge, se assemelha à história de Ogum. Então é para isso que fizeram esse sincretismo, tá? Mas o santo católico é uma coisa, orixá é muito mais antigo, é uma história muito mais longa, né, do que o próprio santo. Mais alguma dúvida? A cor que é costumada colocar para Ogum no candomblé, azul marinho, tá? Na Umbanda se coloca, em muitas Umbandas se coloca vermelho e branco, só que na nossa casa a gente segue azul marinho, tá? Os dias que é melhor para fazer oferenda, que todo mundo costuma fazer oferenda para Ogum. Terça-feira. Terça-feira, geralmente sempre tem alguém que está acendendo velinha para Ogum. Tá bom? Terça-feira é o dia de Ogum. O dia de comemoração do Ogum, dia 23 de abril, no dia de São Jorge, aonde a gente faz a nossa feijoada, tá? E festeja a energia Ogum no nosso terreiro, tá bom? Por que todos os terreiros comemoram o dia de Ogum? É porque aí entra na questão de oferenda. Quando você vai pensar na energia de um Odé, de um caçador, eles levavam grãos, porque eles iam para os lugares e passavam dias fora de casa. Então eles levavam grãos, geralmente cru, né? Para poder se alimentar. E lá eles também matavam os bichos, tudo, para poder se alimentar.
Quando levaram a energia de Ogum para o Brasil, a comida mais forte que a gente tem na nossa culinária é a feijoada, né? Que ali tem a carne e tem o grão. Então, acabou colocando a feijoada para Ogum, tá bom? Mas é mais por causa disso. Mas você pode oferecer grãos torrados, você pode oferecer grãos cru também, dependendo da forma que você vai fazer, né? Mas a feijoada, ela ficou mais famosa por causa da sua energia, de força, né? Porque ela é uma comida mais pesada, onde faz a pessoa ficar mais tempo sem fome, tá bom? Mais alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre Ogum? Daí, Joe? Eu queria só acrescentar uma coisinha. Que assim, as pessoas têm essa visão de que era sanguinário, violento, só que nas outras culturas mais ocidentais, os titãs, os deuses gregos, os deuses romanos, todos viviam de batalha, todos viviam daquela questão assim da luta para mostrar força, para mostrar energia e sobrepujar o outro. Só que a guerra não é simplesmente guerra por matar, guerra por dominar. É guerra também para buscar a paz para aqueles que são seus. Sim. Então, pensar de que uma energia orixá é violenta porque entrava em guerra, as energias dos deuses ocidentais também entravam em guerra. O Deus do Antigo Testamento também colocava o seu povo para entrar em guerra. Então, toda energia tem polaridade. Sim. E o equilíbrio dessas polaridades é o que faz a beleza da vida, é o que faz o ser humano. O ser humano, ele não vive só de paz também. Então, eu só queria colocar esse adendo, porque não é legal ver um Deus que é da guerra e você vê só o lado da guerra, da luta. Sim. Mas a guerra, ela tem uma intenção, a intenção é proteger. Sim. Então, o Ogum, quando guerreia, ele protege a família dele. E é só para acrescentar esse pontinho. Perfeito, muito obrigada. Até porque hoje, assim, em tudo, Deus é tão maravilhoso que Ele fez, tem toda a sua polaridade. Para existir o bem, tem que existir o mal. Para existir o positivo, deve haver o negativo. Então, nada é à toa, né? É tudo para trazer o equilíbrio. Tudo para trazer essa energia de equilíbrio para a vida da gente, tá bom? Como eu falei, um filho de Ogum que é briguento, quando ele começa a cultuar Ogum da forma correta, ele deixa de ser briguento, porque há o equilíbrio. Vai haver o equilíbrio. Que ele começa a cultuar da forma correta a energia Ogum, porque se ele está desequilibrado, e aí ele fala assim, ele é filho de Ogum, ele precisa da energia de Ogum, porque ele está desequilibrado na sua energia. É por isso que fica arrumando confusão por aí. A partir do momento que ele passa a cultuar a energia Ogum, ele equilibra e começa a ter preguiça de brigar. Porque ele está equilibrado, a cabeça dele começa a funcionar normalmente. Ele sai do caos. Tá bom? Então, o filho de Ogum que está cultuando corretamente Ogum e continua brigando, tem que parar e ver o que está acontecendo, que está faltando equilíbrio. Né? Tá certo? Mais algumas dúvidas? Tudo bem? Posso fechar o vídeo. Pedir para vocês curtirem, compartilharem o vídeo. Deixe seu like, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima aula. Axé!